Muito bom dia, meu nome é Luiz Otávio Rocha, eu sou residente do segundo ano de Urologia aqui do Hospital Federal da Lagoa. Hoje, no Clube de Revista, a gente vai fazer uma apresentação a respeito da enucleação da próstata com hormônio laser em pacientes com a prótese peniana inflável já pré-existente. Um artigo publicado na Baylor University Medical Center Proceedings em 2022, pelo USA. Ah, Começando a falar sobre o assunto, ele faz uma breve introdução aqui foi, sobre o OLEP, que é exatamente o hormônio laser para fazer essa retirada do tecido prostático. Ele só pontua, ele não se aprofunda em nenhum detalhe a respeito do procedimento, só falando que ele tem menores taxas de sangramento, tem resultados do ponto de vista clínico semelhantes aos demais procedimentos, como uma ressecção transuretal da próstata, com um tempo menor de internação e, consequentemente, menores gastos relativos do tempo de internação do paciente, apesar de ser um procedimento mais caro. Ele pontua que a disfunção erétil está presente em 50 a 100% dos pacientes com 70 a 90 anos, já chamando a atenção para esse grupo de pacientes que eventualmente vão, à medida que avança a idade, apresentando também sintomas de trato urinário inferior decorrentes de hiperplasia prostática benigna, que vão acabar precisando de OLEP associado a pacientes que já têm uma prótese peniana por consequência dessa disfunção erétil que ele cita. O aumento no implante prótese peniano, só para dar uma relação ali no dos pacientes, é de que eles observaram um aumento de 6,1% no número de implantes entre 2016 a 2023. Ele vai ter uma descrição do número de pacientes usados, ele usa sempre pacientes da sua instituição, apesar dessa relação de 6,1% não serem dados da instituição deles. Os métodos, então, foi um estudo retrospectivo que pegou pacientes de 2016 até 2020, com 800 casos de ressecção com OLEP. Destes, 0,63% vão ter próstata peniana inflável prévia, ou seja, já eram pacientes que chegaram com a história, e, na verdade, são apenas 5 pacientes, apesar de ter esse grande grupo, eles só conseguiram destacar esses 5. Ah, Em relação ao método de como foi realizado em si o procedimento. Como padrão da instituição para o Alep, independente se tem prótese ou não tem, eles fazem uma dilatação ureteral traumática entre 24 a 28 French. Eles citam o uso de ressectoscópios de 28, de 26, eles acreditam, mas sem pontuar em nenhum embasamento no sentido desse estudo voltado para isso, para o uso ou não de um ressectoscópio menor. Eles usaram, então, um ressectoscópio 26 frente e só pontuaram, a gente acredita que por ser menor, tem uma menor taxa de estenose após. E uma revisão pós-operatória com 6 semanas. E ele só pontuou, realmente, são 6 semanas, eu vou voltar nesse ponto, porque ele destaca isso mais à frente. Eventualmente foi necessário fazer uretrotomia, eu vou mostrar agora nos resultados do número, mas não era a rotina dos pacientes. Nos resultados, a gente pode resumir essa tabela deles. É a única tabela que se apresenta no artigo. A variável de idade, quando ele apresenta a média, eu sublinhei o que ele destacou no seu próprio texto. Nenhum paciente tinha estenose de uretra prévio ao procedimento. Nenhum paciente também tinha neoplasia de próstata, então eles deixam isso bem claro e também na tabela. O uso ou não de uretrotomia interna intraoperatória foi feito em apenas 2 pacientes, foi necessário. Ele não cita em questão de que havia estenose ou não, ele realmente só para a passagem do aparelho. Na revisão pós-operatória desses pacientes, quando eles avaliam um resíduo vesical pós-miccional, eles descrevem que teve uma melhora relativa na média entre 143,6 para 100 ml de urina ao final da micção. Só que ele não pontua, isso é um detalhe interessante, ele não pontua paciente a paciente, apenas a média. Da mesma forma, o IPSS, o score 6 semanas após, e foi a única vez que ele foi avaliado, ele relata uma diminuição, ele vai citar posteriormente na discussão em relação a esse score, vou voltar nessa tabela após, mas ele não faz nenhum comentário em relação ao caso 1, por exemplo, que não está reportado o IPSS desse paciente, nem no pré, nem no pós-procedimento. O tempo operatório total ele cita também, como sendo um tempo relativamente menor, de 40,6 minutos para os demais pacientes. Ah, e a relação e a razão dele ter colocado a prótese peniana. 3 deles por disfunção erétil, realmente paciente não responsivo ao tratamento medicamentoso, um paciente por priapismo isquêmico e um paciente por doença de Peyronie.
Em discussão do caso, ele fala sobre complicações associadas à prótese peniana, ele cita erosões, ele cita pacientes que apresentam hipersensibilidade glandular, mas o que ele foca na discussão é realmente estenose de uretra, apesar de na introdução do artigo ele não comentar qual questão que ele está tentando avaliar são as estenoses, infecções, ele foca em estenose, pelo menos na discussão, e citando a relação de estenose de uretra nos pacientes deles, da instituição, é de 5,8% dos pacientes que usam prótese peniana, e no estenose de uretra em 2,3% dos pacientes também da instituição que realizaram a recepção com homem laser. A avaliação, ele cita, então, agora voltando, eu vou retornar à tabela para fazer esse comentário, em relação ao IPSS, ele faz um comentário criticando o próprio estudo e citando como uma das falhas da sua própria discussão de caso, seria de que eles avaliaram apenas uma vez esses pacientes e apenas 6 semanas após. Eles não fizeram um segmento prolongado para avaliar como esses pacientes ficariam após o procedimento. Ele cita ainda que eles não fizeram uma avaliação prolongada para ver se esses pacientes iriam desenvolver, eles têm a noção de que o paciente pode desenvolver uma estenose direto no pós-operatório tardio, mas mesmo assim eles não comentam se teve ou se não teve, até porque eles não fizeram esse segmento. O que eles citam, então, ao final da discussão, na sua conclusão, apesar de eles não dividirem dessa forma, mas eles englobam na própria discussão, seria de que o Homeo Laser ele é um procedimento seguro para ser realizado em prótese peniana. Ele cita também como falha o fato de eles terem um N muito pequeno, mas eles acreditam que seja suficiente, apesar de não terem apresentado nenhum valor de P ou a relação de confiança desses resultados. Mas eles falam por experiência da própria instituição. Um artigo bem curto, mas é interessante. A gente ainda, eu pelo menos ainda não tinha visto. Que, enfim. Cara,